nós estamos falando sobre legado. Nós estamos continuando a Jornada Essência, porque nós tivemos no mês de julho as lives com a pastora Lilian. Eu não sei se vocês assistiram os podcasts, as lives. Se você não assistiu, está tudo gravado, ou no Instagram dela, ou no YouTube da igreja. E vale a pena porque eles estão muito bons e eu sei que vai acrescentar na sua vida. E na Bíblia, o legado, ele é visto como uma responsabilidade. Uma vez que é através dele que a gente vai transmitir os nossos valores, princípios e a nossa fé. O legado que deixamos... Oi, mãe. Bem-vinda. Ela operou o joelho, agora ela é a vovó biônica. Que bom que você está aqui. O legado, ele pode ter um impacto duradouro na vida das pessoas e perpetuar a nossa fé para gerações futuras. Então, o legado nada mais é do que a influência que nós temos na vida das pessoas. O legado, ele não é deixado apenas por grandes líderes. Todos nós deixamos um legado. Não importa se é pequeno, se é grande, cada ação que você toma, cada palavra que você fala, tem um impacto naqueles que estão ao seu redor. E se nós não tivermos essa preocupação em formar pessoas melhores para o amanhã, deixar um legado para a seguinte geração, os prejuízos vão ser assombrosos. Deixar um legado não é apenas escrever uma lista de princípios, um quadrinho bonitinho que a gente põe na casa, sabe? Aqueles cartazes bonitos. Nessa casa se dá risada, se lava a louça, se entende, se perdoa. Não é só isso. Não basta só isso. Não basta também só levar trazer os filhos aqui no IAKids, nos jovens e jogar para os professores, para os pastores, enquanto nós pais responsáveis não fazemos a nossa parte. Nós temos uma parte fundamental aqui. Para deixar um legado, para influenciar, é necessário viver uma vida de santidade, de ter autoridade espiritual, viver em comunhão com o Pai, em submissão ao Filho, caminhando debaixo da unção do Espírito Santo, que está sobre as nossas vidas. Então, não adianta a gente se vestir como igreja, a gente tem que ser a igreja. Não adianta a gente viver como anões da fé e esperar que os nossos filhos naturais ou filhos na fé se transformem em gigantes espirituais. Existe um legado a ser deixado que é mais importante e mais duradouro, valioso do que posses e bens materiais. Na verdade, você não precisa ter morrido para que isso se torne valioso para as pessoas. Você pode começar agora. E como eu posso deixar um legado? Como eu posso ser um influenciador? Eu vou falar no masculino porque nós temos um homem aqui hoje. Então, como nós podemos ser influenciadores? Lá em 1 Coríntios 11, capítulo 1, Paulo ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era um influencer, e ele é até hoje. E ele fala, e ele nos estimula, nos inspira a também sermos influenciadores. Então, legado nos fala de princípios, de valores, de exemplos de vida, de algo que você recebe, permanece por toda a vida. É um norte, é uma marca. É algo tão forte, é um exemplo extraordinário de vida, que marca os outros. Como é que você quer ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus amigos, depois que você morrer? O que você quer que escreva na sua lápide, depois que você morrer? Bem familiares, né? Isso é legado. E você vai construindo o seu legado, enquanto você é viva. E já vai influenciando as pessoas. E não é difícil a gente notar que tudo mudou muito nos últimos anos. E a gente tem que mudar também. A palavra de Deus, ela não muda. Mas a forma como a gente lida com os filhos,
com a internet, com as pessoas, com o trabalho, com o comércio. Isso precisa acompanhar as mudanças. Nós temos um modelo a ser seguido, que é Jesus. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus. E não há nessa terra ninguém que possa ser comparado a Ele. E Ele nos dá uma ordem clara: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, todas as nações, façam discípulos. Ide e seja um influenciador de pessoas. Então, você não pode deixar um legado, isso que eu quero também frisar aqui, deixar um legado só numa área, só na sua casa, só no trabalho. Deus te fez para ter uma influência em todas as áreas da sua vida. Para isso, você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Não pode vestir uma máscara e ir para os lugares. Você tem que ser você. A mesma em casa, a mesma na igreja, a mesma no trabalho. Você tem que viver aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você lê. E isso é uma escalada, é uma construção. É uma escalada de influências. Ela tem altos e baixos na sua saúde, na sua carreira, no seu ministério, na sua família. É uma escalada. Mudar a realidade que está à sua volta, em volta da sua vida, ter esse tipo de influência sobre as pessoas, não é da noite para o dia. Por isso, a gente tem que ter equilíbrio, constância e permanecer. Não desista. Uma pessoa influenciadora, ela tem algumas diferenças das outras pessoas. Primeiro, a mentalidade. E eu pergunto, como tem sido o seu pensamento? A primeira coisa que sai da sua boca é uma promessa ou é uma dúvida? No seu pensamento, você pensa bem dos outros ou você julga os outros? Nós precisamos ter bons olhos para ser pessoas influenciadoras. Ver o melhor das pessoas. Eu não gosto de me gabar, mas nesse quesito Deus tem me dado muito talento e pessoas muito especiais na minha mão. Porque eu peço isso em oração. Eu peço para Deus para que eu possa enxergar nas pessoas aquilo que motivou Ele a morrer na cruz por elas. Eu peço para Deus me dar bons olhos, porque a Bíblia diz que quando nossos olhos são bons, tudo que a gente vê é bom. E às vezes, conversando com a minha mãe, eu falo que meu discipulado é o exército de Brancaleone. São pessoas tão improváveis que talvez... Desculpa, meninas, eu amo vocês. Não acabei com vocês. Mas são pessoas que quando chegaram na minha mão, no meu grupo, estavam destruídas. Ninguém dava nada. E Jesus me mostrava o talento que Ele colocou na mão de cada uma delas. E eu chamava e falava, prega, ora, visita, vai lá. E elas foram, elas aceitaram esse ID que não é meu, é de Jesus. E como eu estou vendo, elas crescerem, como elas chegaram e como elas estão hoje. A Ive vai pregar no Essência, a Raquel vai pregar na Conferência da Família, a Rogéria vai passar as férias em Portugal, vai pregar na IAD Portugal, gente, vai pregar na Suíça com a Celeste. Então, e se eu tivesse dado bola para as aparências e não tivesse chamado essas meninas? Esse testemunho maravilhoso que a Malu deu, que encorajou tanto a gente a obedecer Deus nos dízimos, nas ofertas. A Nelisa, gente, esse culto, sem a Nelisa lá na porta, que é toda quietinha, que senta na última fileira, não anda sem ela. Então, são talentos que a gente tem que enxergar nas pessoas. Então, o importante é a atitude, é viver o que Deus te ensina na palavra, pratique a palavra. Lá em Tiago está escrito para você praticar aquilo que você aprende. Ser um influenciador, ele não diz respeito à sua personalidade. Eu não tenho uma personalidade forte desse jeito. Não precisa ter personalidade forte, não. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Essa escalada é para qualquer pessoa, é uma construção. As nossas escolhas, o que diferencia um influenciador dos outros tem a ver com as escolhas.
Porque as escolhas abrem o mar na nossa frente. Moisés escolheu dar o primeiro passo. Então, pense muito bem antes de fazer, de escolher, de falar qualquer coisa. E também não é só sobre influenciar numa área somente. Não seja somente uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom profissional, seja completa. Você não é menor, você é filha, é escolhida, é capacitada, é comissionada por Jesus para ser essa capacitada, essa influenciadora. Vai e faça discípulos. Olha a célula da Paula Caça. Tem muita gente que me procura e fala, eu quero ser sua discípula. Você quer ser minha discípula? Ok, mas você vai precisar trabalhar. Porque é assim que eu faço meu discipulado. Raramente eu me reúno com as minhas discípulas, com as minhas líderes. Porque o meu legado é na prática. Então, o ensino, eu sei que elas têm aqui nos cultos, é um culto melhor que o outro. Os ensinos ela tem no domingo, nas quartas, nas terças, nas conferências, na internet, nas lives, nos podcasts, elas estão cheias de ensino. Mas eu preciso ensinar e também transmitir aquilo que a gente faz. O legado não é só ensinado, ele é transmitido. A influência é transmitida. Você precisa viver. Quem está perto de você vai aprender. Quem está perto, quem convive com você, vai viver nessa atmosfera, vai entrar dentro de um princípio, de um estilo de vida, que vai fazer com que ela mude. Isso está ligado à sua capacitação de influenciar, de deixar a sua marca, um legado. O influenciador, ele tem que ser autêntico. Não adianta você querer ser como eu, ser como a pastora Lilian, ser como a Anelisa. Você tem que ser você. Você tem que ter as suas experiências de vida. Você tem que viver, você tem que produzir frutos. Tem que ser uma árvore boa. E eu separei 4 características de um influenciador. E a primeira delas é o amor. Um dos maiores problemas de hoje é a falta de compreensão, de interpretação. É olhar para o que está acontecendo à sua volta. É olhar o que está acontecendo na vida das pessoas. E compreender. Todo grande influenciador, ele sabe ler as pessoas, sabe ler o momento que eles estão vivendo. Você está lendo seus filhos? Você está lendo seu marido? Você está compreendendo todas as lutas e mazelas que eles passam durante o dia? Ou você pensa que é só você que tem problema? Ou você pensa que é só você que se frustra? Ou você pensa que é só você que tem o direito de estar com a cara fechada? Amor. Primeiro com os da nossa casa. Você pode estar num momento completamente diferente das pessoas. Isso é importante porque mostra interesse. Quem ama se interessa e compreende. Sabe, decifrar o que está acontecendo, isso é uma forma de amar. Quem ama se interessa. Você precisa saber lidar com as pessoas. Pessoas não são objetos. Objeto, a gente nem pergunta. A gente simplesmente muda de lugar. A gente põe em cima, a gente põe embaixo, você guarda, você esconde, você tira, você joga fora, você enjoa. Você precisa ter compreensão. A sua compreensão vai te pôr em lugares que às vezes você pode não ser a mais capacitada para estar ali, mas você é aquele que é compreensível. Você carrega uma característica de compreensão, de amor, de se interessar pelo outro. Coisa raríssima hoje em dia. A maior preciosidade que você tem são as pessoas. E não é você, é Deus e depois o outro. Não é sobre você. O amor te leva a um patamar que você olha nos olhos das pessoas, não no celular, e você pergunta para quem está perto de você como você vai, com interesse real em saber como ela vai, como você tem vivido. Você olha nos olhos das pessoas quando você fala com elas, do caixa do mercado, do manobrista, você dá lugar para ouvir o que elas têm passado, o que elas têm sentido. É falar menos e ouvir mais. É menos você e mais o outro. Se você quer ser alguém que toca uma geração, que toca a sua cidade, o seu bairro, a sua família, você precisa amar na prática e se interessar pelas pessoas. Porque pessoas não são objetos. Atrás de cada número, de cada curtida, de cada compartilhamento, existe uma história.
existe uma pessoa, existe um coração. A sua grandeza vai estar na medida da sua compreensão pelo outro. Então sai da caixa. Rompa com as muralhas à sua volta que impedem das pessoas chegarem até você. Jesus, ele era compreensivo e ele andava no meio das multidões. Ele parava as coisas que ele estava fazendo para dar atenção para um que chegou agora, para aquele que tocou. As pessoas, oh glória, ele se deixava ser incomodado, ele se deixava ser acessível. Dê preferência aos outros, considere os outros e os seus desejos mais importantes do que os seus. Dê preferência aos outros. O influenciador, ele se coloca no lugar e dá preferência aos outros. Simplesmente porque Deus nos diz que o outro é mais importante do que eu. Seja influenciador de verdade. E não apenas ache que você é um. Porque tem um monte de gente que acha que é influenciadora, mas não é. As pessoas leem se você é hipócrita, se você é falso, se você é leal, se você realmente se importa, ou se é somente um discurso bonito. A segunda característica de um influenciador, de uma pessoa que está construindo um legado, é o posicionamento. Ai, está quente. É o posicionamento. Você precisa ter posicionamento. Hoje as pessoas querem que você seja claro nas suas convicções. Você precisa ter um comando. Onde não há comando, onde não há direcionamento, muitas famílias estão sem direção porque não houve um comando. Um influenciador, ele não é aquele que vence a todo momento, mas você vê um monte de gente vendendo cursos de vitória na internet. E influenciador, um legado, é sobre ter uma voz. Tenha comando. As pessoas precisam de comando. Elas estão soltas, estão perdidas. Tudo que foi criado veio através de um comando de Deus. A sua voz de comando sempre será bem-vinda. A ausência da voz de comando deixa uma família solta, uma igreja solta, uma corporação solta, um país solto. Influenciar é posicionamento, não seja mais uma na multidão. Você tem que fazer a diferença. Comando é posicionamento. Errou, todos erram. Retorna e faz diferente, da maneira certa. Jesus sempre tinha uma direção. Então tenha comando no seu casamento, com os seus filhos. Comando te posiciona. E quando eu digo, mulher, tenha comando no seu casamento, não significa que você manda em tudo na sua casa, tá? O cabeça é o marido, você é a coluna. Não esqueça que em cima da coluna existe um telhado. Comando é você entrar em acordo com ele e vocês andarem na mesma direção. Comando fala de posição, fala de direção. Você determina direções, mesmo que erre. Você é uma influenciadora, se posicione. Mas comande com doçura, sempre pensando no próximo, na maneira como você vai fazer e falar esse comando. E a terceira característica é a compaixão. A compaixão, ela é o equilíbrio do comando. A compaixão movia Jesus. Ardor, paixão, amor por aquilo que você faz. A compaixão, ela vence doenças, vence crises financeiras. A compaixão, ela equilibra a gente. O nosso serviço, servir o próximo, pode curar vidas de muitas pessoas e prosperar você em tudo. A compaixão, ela traz a manifestação do maior mandamento de Deus, que é o amor. A compaixão é tomar o lugar, é você se colocar no lugar do outro, literalmente assume e abraça. A compaixão de fazer pelo próximo é literalmente a base do amor. Uma base de eternidade, de um princípio de influência, que vai te diferenciar de todas as outras pessoas. E não pode ser forçado.
tem que fazer parte de você, tem que ser um estilo de vida. E não é complicado, é algo simples. É a água que você oferece, é o bolo que você dá de presente, é o almoço que você paga, é a cesta básica que você doa aqui no Aviva. Compaixão. Você tem se colocado no lugar de quem está perto de você? Pare de ser alguém que quer sempre o lugar da vítima. Para de ser alguém que apenas quer ser o necessitado, as atenções. Você tem que mudar de lado se você quer ser uma influenciadora, se você quer deixar um legado, se você quer tocar na vida das pessoas de uma maneira marcante. Você tem que ser um influenciador, aquele que toca, aquele que assume um lugar. Jesus assumiu o seu lugar na cruz. Você quer crescer? Quer mudar de patamar? Cadê a sua compaixão? A compaixão era o que movia Jesus a realizar milagres. Você quer um milagre financeiro, mas você não tem compaixão por ninguém. Você quer ser o centro de tudo? Não. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você começa a ser seguido e admirado, necessário. Você vai ter pessoas fiéis ao seu lado e você vai ser fiel a elas também, porque o amor, ele é fiel. Isso não acontece da noite para o dia, é uma escalada, é uma construção. Quem olha para mim e vê meu grupo de líderes, que já estão na sua primeira geração, ou seja, a minha primeira geração está na segunda geração, é a terceira geração da pastora Lilian. Acha que foi rápido? Não. Eu estou nesse meio de discipulado, batendo a cabeça na parede há 20 anos. E de uns anos para cá, eu acho que uns 5 anos para cá, que eu comecei a ver o sucesso desse discipulado. Então é uma construção, é permanência, não é do dia para a noite, é você permanecer, ser um ponto de cura para as pessoas. As pessoas abrem o coração para você ou elas têm medo de você? Você é resolvedor de problemas? Você quer ser grande na sua influência, quer prosperar no seu grau de influência? Seja alguém que as pessoas não se constranjam em abrir o coração para você. Não tenha medo de perder, de fracassar. Ser assim só vai te fazer grande. Seja alguém que as pessoas se sintam confortáveis de estar com você. Não fale mal dos outros, porque quem fala mal de um, fala mal de todos. E as pessoas, com o tempo, vão se sentir muito desconfortáveis com você. Então, cuidado com a sua boca. Tenha compaixão. E a quarta e última que eu separei, porque são muitas, eu ia ficar aqui a tarde inteira, é a comunhão. A sua conexão com Deus te abastece e a sua conexão com as pessoas te engrandece. Conexão com o céu e com as pessoas. Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ela vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Porque ela tem algo valoroso, ela viveu algo que você não viveu. E ela tem sempre alguma coisa para te acrescentar, para você aprender, para você crescer. Então, não menospreze as pessoas, tenha comunhão, tenha conexão com o céu e com as pessoas. As redes sociais são ótimas porque elas nos conectam com pessoas que seriam improváveis da gente se conectar. Mas elas nos conectam apenas no virtual. E acabam nos desconectando do físico na vida real. Por exemplo, com a Celeste, que está lá na Suíça, eu só posso, por enquanto, porque um dia eu vou aí, Celeste, comer chocolate, eu só posso ter uma conexão agora com ela virtual. Se não fosse virtual, eu jamais teria conhecido a Celeste. Mas isso me traz uma acomodação com as pessoas que estão aqui perto. Então, eu acabo não tendo uma conexão física com quem está aqui perto, porque o virtual é muito mais prático. Então, não deixe de se conectar fisicamente com quem é possível você estar fisicamente, com a vida real. O seu poder de influência está ligado, em primeiro lugar, com a sua conexão divina. Porque Deus vai te falar, vai te mostrar aquilo que tem que ser acertado na sua vida, aquilo que você tem que mudar. No seu pensamento, nas suas atitudes, na sua conduta, na sua postura. Então, não se afaste de Deus. E não se afaste das pessoas. O que mais tem hoje são influenciadores frustrados, traídos, decepcionados,
cansados. Líderes que querem ficar sozinhos, que querem se afastar, não querem mais estar presente, porque se sentem sugados. Não perca a conexão com Deus. A conexão com Deus te abastece. A conexão com as pessoas te engrandece. Jesus disse: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, te desamparar, e Ele é o nosso modelo a ser seguido. Você, como influenciadora, não pode deixar de se relacionar com as pessoas. Claro que você vai ter seus preferidos, aqueles que você tem mais comunhão, mais afinidade, que você gosta mais. Mas você não pode desaparecer dos outros. Não tenha medo das pessoas. Trate as pessoas como seus irmãos. Tenha compaixão, companheirismo, lealdade. Eu preciso olhar para as pessoas como se elas fossem meus irmãos, minhas irmãs. Se você faz isso, a sua diferença como influenciador, vai tomar uma proporção muito grande. Tenha círculos de amizades variados. Não fique só com as mesmas turminhas. Se abra para conhecer novas pessoas e fazer novas conexões. E para concluir, em nenhum momento Jesus falou: fique no mundo e não faça nada. Ele falou: eu preciso que você vá, que faça, que cresça, que gere cultura, que gere transformação. Nós precisamos romper, realizar. As pessoas à nossa volta, elas precisam estar dentro de uma atmosfera que, mesmo sem ela notar, ela já está mudada. Ela se torna como alguém que tem uma voz, uma atitude, um engajamento com produções, com realizações, com mecanismos que tocam milhões de pessoas. A Raquel, vou alugar a Raquel porque a gente tomou um café ontem. Minha discípula querida, como ela chegou e como ela está hoje. E eu não sei se ela consegue nos dizer em que momento, de fato, ela começou a mudar. Foi a atmosfera que ela foi inserida. Faça discípulos e influencie. Ela chegou, ela tinha a cara tão fechada. Quando ela entrou na célula a primeira vez, ela ainda falou: ai, pastor, eu vou na sua célula porque é o mesmo horário do basquete do meu filho, aí eu aproveito e fico aqui. Deu, nossa, que motivação boa. Com aquela cara de brava que ela tinha. Era brava. Tá bom, né? Deu, ai, eu tenho até medo de pregar para essa mulher, porque eu acho que ela vai me criticar do começo ao fim. Ela é psicóloga, e agora? Mas Deus me mostrou algo tão precioso na vida dela, que hoje, além dela ser líder de mulheres, ela é líder das adolescentes. Ela faz um trabalho com as adolescentes maravilhoso. Ela é chamada para pregar em outras igrejas. Eu fico toda orgulhosa das minhas meninas. Quando eu falo que o meu grupo de influenciadoras é o melhor, é porque eu tive uma boa professora, que é a pastora Lilian, isso é verdade. Então a gente passa o conhecimento adiante, e assim a gente pode formar mais e mais e mais. Então a gente tem que ter a convicção de onde a gente pisar vai ter a bênção de Deus, porque você carrega a bênção de Deus. Entenda que você é incorporada de bênçãos. Paulo disse que nós somos revestidas de Cristo. Então se torne literalmente alguém que onde você pisa, não importa quem você seja, você tem que literalmente se vestir de algo, de uma bênção, se vista de uma realidade que você incorpora aquilo. Não importa se o dia está bom, se o dia está mal, quem é o presidente, crise mundial. As pessoas falam um monte de coisa, mas você é uma influenciadora, você tem uma direção, você tem um comando, você tem amor, você tem compaixão, você tem um poder em nome de Jesus que muda ambientes, que cria atmosferas de fé. Se vista literalmente daquilo que você tem para cumprir. Você não pode não se parecer com aquilo que é a sua meta, com o seu propósito. Você tem que ser isso, viver isso, carregue isso como uma ferramenta. Você é revestida de Cristo. Isso é algo muito poderoso.
Onde você chega, a glória de Deus chega junto. O influenciador, ele tem que caminhar debaixo de uma perspectiva que é invisível. Os heróis da fé, eles não desistiram. Eles caminhavam debaixo de uma visão não humana. Não caminhe debaixo da perspectiva que você está vendo agora, porque o ontem já não existe mais. Enxerga o que você não está vendo. Não é sobre resultado, é sobre si. E você é filha. O que move a gente não é o que foi, é o que está por vir. O nosso norte não são as nossas memórias, mas é a visão do nosso futuro. O que temos para conquistar na nossa vida está mais perto do que a gente imagina. Se incorpore de Cristo. Legado. Legado é transmissão de valores. Que valores você quer passar? O que você tem deixado? A transmissão de ensinamentos, experiências de uma geração para outra é um ato de amor e responsabilidade que permite que a mensagem de vida seja passada adiante, seja perpetuada ao longo do tempo. O legado bíblico é um chamado para vivermos com integridade, com honra, com sabedoria e para deixarmos um impacto positivo na vida daqueles que nos sucedem. Que possamos, como cristãos, valorizar e transmitir esse legado, para que a palavra de Deus continue transformando e influenciando vidas, moldando a nossa história. Você é uma influenciadora chamada e capacitada por Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir que o Senhor esteja visitando nossa mente, nosso coração, visitando nossas amadas na internet. Espírito Santo de Deus, toma o comando das nossas vidas e nos diz onde nós temos que mudar, onde nós estamos falhando, onde é a nossa área de atuação como influenciadoras, porque nós estamos aqui para influenciar o mundo. Nós não estamos aqui para entrar na forma do mundo, mas para pregar a liberdade às pessoas, porque Jesus morreu para que nós fôssemos livres, e livres de ideologias mundanas, livres de padrões impostos, livres do pecado, livres da condenação eterna. Senhor, o nosso legado bíblico, ele é muito valioso. Nos capacita, Pai, a tocar na vida das pessoas à nossa volta, a tocar na vida das pessoas que estão longe, que nós possamos alcançar através desse instrumento maravilhoso que é a internet, quando ele é bem usado. Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, nos dê ousadia. Nos mostra, Senhor, o que nós devemos fazer para nos tornar pessoas, igreja forte que influencia uma sociedade toda. Senhor, nós queremos atender o seu ID. O seu ID é: seja um influenciador e traga almas para mim. Nós queremos reivindicar almas ao Senhor através do nosso legado, da nossa influência, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja nos capacitando e derramando uma unção sobrenatural e levantando cada vez mais líderes, cada vez mais influenciadores nessa igreja, para que a gente possa alcançar o mundo, até que o mundo todo ouça. Em nome de Jesus eu peço, enche nosso coração com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria, com a sua ousadia. Tira todo medo, Senhor, e nos dê uma nova porção de fé. Em nome de Jesus eu te peço.